Bom, meninos, vamos começar um vídeo aqui, que é uma parte muito importante, tá? Sobre as propriedades físicas dos compostos orgânicos, que vai falar sobre temperaturas de fusão, de ebulição e de solubilidade, tá? Aqui a gente terminou de ver a parte de nomenclatura, que eu acredito, assim, é uma parte que cai muito, mas é bom a gente saber. Agora, essa parte sim a gente tem que saber, tá? Que tem a ver com as funções orgânicas, com a questão de apresentar hidroxila ou não, de apresentar cadeia carbônicas ou não, tá? O que eu falo com vocês? É que a presença aqui, ó, quando a gente tem um álcool, né, aqui a gente tem o CH3OH, que é um metanol, aqui a gente tem um etanol, aqui a gente tem um propanol, e por aí vai. O que vocês conseguem observar? Todos eles são álcoois, funções álcoois, tá vendo? Então, aqui é um álcool, começa com uma parte, né? Aqui, esse álcool, né, ele é dividido, né? Essa parte aqui é uma parte que é solúvel em água, né? Quando a gente pega, por exemplo, o etanol, deixa eu desenhar aqui para vocês. O etanol, ele é esse aqui, ó, CH3, CH2, OH, tá? Por que é etanol? Et de 2 carbonos, an, que é a ligação dos dois é simples, e ol, porque ele é uma função orgânica álcool. Então, ele é o etanol. Então, quando a gente tem um etanol, a gente consegue dividir o etanol em duas partes. O etanol, ele consegue ser solúvel tanto em água como em gasolina. Por quê? Gente, tudo que é hidrocarboneto é insolúvel em água, né? Praticamente tudo é insolúvel em água. Tudo que é carbono e hidrogênio, a solubilidade dele é baixa. Por quê? Ele é muito apolar, né? A diferença de polaridade entre os átomos é muito baixa, é muito apolar. Então, essa parte do etanol, ela é apolar, tá? E essa parte, ela é polar. Então, o etanol, por esse motivo, ele consegue se dissolver tanto em água, por exemplo, como em gasolina. Essa parte faz que ele seja solúvel em água, porque o semelhante dissolve o semelhante. Então, polar com polar se dissolve, que é a água, por exemplo, com o álcool. Água com álcool se dissolve. Então, ele se dissolve em água, mas também se dissolve em gasolina. No entanto, que em gasolina nós temos o quê? Etanol. Qual que é a parte que é responsável pela solubilização em gasolina? Essa parte aqui, porque a gasolina ela é apolar. A gasolina ela é um hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos são apolares, tá? Então, essa parte faz com que ele seja solúvel em gasolina. Então, ele tem essas duas partes, tá? Mas dependendo da cadeia, isso aqui é que a gente fala que é a parte polar, né? A parte apolar, se a parte apolar for muito grande, se começar a aumentar muito essa cadeia carbônica, né, essa parte aqui de cadeia carbônica, o composto ele vai se tornando insolúvel. É o que está acontecendo aqui. Então, quando a gente tem um metanol, a gente tem uma solubilidade em água ilimitada. Então, o metanol se dissolve em água. O etanol se dissolve em água, solubilidade limitada. Quando a gente tem o propanol, solubilidade ilimitada. Agora, olha só, gente, quando a gente começa a aumentar a cadeia carbônica, olha aqui, a solubilidade, ela vai caindo. Ó, olha aqui, ó, aumentou mais, caiu mais um pouquinho, aumentou mais, caiu mais um pouquinho. Então, essa parte polar, ela vai ficando fraca, né, em relação à parte apolar. Então, quanto maior for a cadeia carbônica aqui para frente, mais eu vou diminuindo a solubilidade, tá? Então, é isso que está querendo dizer isso aqui. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Então, vamos lá. O que está falando aqui? Que com o aumento da cadeia carbônica,
como que está acontecendo aqui, a gente vai diminuindo a solubilidade do composto em água, justamente por causa, né, que essa parte ela vai crescendo, até que chegar uma parte que essa parte aqui não vai ter mais efeito esperado, tá? Então, a gente pode falar que de 1 até 3 carbonos, a gente tem uma solubilidade em água. Depois, essa solubilidade vai se tornando reduzida até se tornar praticamente não solúvel, tá? Então, aí que a gente observa, tá? Quando a gente tem a presença de um oxigênio na fórmula, o oxigênio ele é extremamente eletronegativo, que faz gerar uma certa polaridade na molécula. Então, faz que o determinado composto ele se solubilize. Mas se a parte polar dele, a polar dele for muito grande, aí se torna praticamente já inefetivo, tá? Então, olha só, quais são as... Por isso que eu estou falando com vocês. Quando a gente tem a presença do oxigênio, faz com que determinado composto se torne mais solúvel. Então, por exemplo, o hidrocarboneto ele é totalmente insolúvel. A presença do oxigênio já dá uma quebra de polaridade, dá uma quebra de diferença de eletronegatividade. Então, a gente tem aqui algumas funções inorgânicas que fazem essa mesma função, que faz com que um determinado composto ele vai se tornando a parte dele uma parte polar e uma parte apolar. Então, vamos ver aqui. Olha, a gente tem um álcool, né? Essa parte aqui, ó, que tem diferença entre dipolos, que vai gerar uma polaridade, é uma extremidade polar. Então, quando eu tenho essa diferença de polaridade, que é a extremidade polar, é a parte que gosta de água, que é a parte que a gente fala que é o hidrófilo. Hidrófilo quer dizer amigo da água, filo quer dizer filia, quer dizer amizade. Ele tem afinidade pela água, essa parte. Já essa parte que é a cadeia carbônica, que não tem essa diferença de dipolos, é uma parte apolar, ela é uma parte hidrofóbica. Hidrofóbica, fobia, tem fobia de água, ela não gosta de água. Então, ela tem aversão pela água. Então, né, os álcoois, eles vão ter essa combinação. Então, se eu aumento muito a parte azul, aí ela já não vai ser muito solúvel, tá? E aqui, no caso, se eu aumento muito a parte azul, ela vai ser solúvel, sim, em coisas oleosas, em substâncias apolares, tá? Agora, aqui a mesma coisa acontece com o ácido carboxílico. O ácido carboxílico, esse COOH, gera uma diferença de polaridade. Tá vendo aqui os dipolos positivo e negativo? Gerou carga na molécula, gerou carga nessa parte. Então, gerou uma extremidade polar. Então, gerou um grupo hidrofílico, que tem uma afinidade pela água, que é a parte rosa. A parte azul é a parte hidrofóbica, que tem aversão pela água. Então, se for um ácido carboxílico de 1 a 3 carbonos, ele é solúvel. Se você for aumentando a parte azul, que é a parte da cadeia carbônica, isso vai se tornando cada vez mais insolúvel em água, tá? A mesma coisa acontece com a amina, aqui, ó, que é a NH2, tá vendo? Que aqui a gente tem aqui, ó, as interações, né? As interações que acontecem também de ligação de hidrogênio, ó. Então, uma extremidade polar, tem diferenças de dipolo. Então, a extremidade hidrofílica, que tem afinidade pela água, né? Se a gente aumenta muito a parte aqui que é hidrofóbica, a parte da cadeia carbônica, ela vai deixando de ser o quê? Solúvel em água, tá, gente? Então, essa aqui é a parte que a gente fala sobre a solubilidade, tá? Eu vou gravar mais um vídeo falando sobre a temperatura de fusão de ebulição, tá bom? Então, até o próximo vídeo.